só um minutinho a nossa entrevista, porque tem uma entrevista coletiva nesse momento acontecendo em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas está falando sobre metanol, é um assunto que a gente estava falando aqui anteriormente à nossa entrevista. A gente consegue piscar um minutinho a coletiva do governador? Vamos lá. Tranquilo? Eu vou fazer uma abertura e depois a gente abre para perguntas, pode ser? Tranquilo? Bom, a gente estava reunido aqui, a gente montou inicialmente um gabinete de crise para tratar essa questão da intoxicação por parte do metanol, pela bebida adulterada. É um problema estrutural no Brasil. Estava vendo uma matéria agora na CNN que fala, né, de um estudo da divisão de estatística da Foresp aqui de São Paulo, que diz que 36% das bebidas consumidas podem ser adulteradas, contrabandeadas. Então, temos um problema sério com relação a isso. Em função disso, a Polícia Civil do Estado de São Paulo vem fazendo operações com bastante frequência. Nós temos hoje 5 inquéritos abertos e, vez por outra, nós temos aí ações sobre os criminosos, nós temos interdição de destilarias, de refinarias clandestinas. Nós tivemos uma operação hoje em Americana, né, que estourou uma destilaria clandestina. Nós tivemos 2 prisões, pessoas que estavam adulterando bebida, e isso é feito com frequência. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, no último mês, no mês de setembro, nós tivemos 43 mil fiscalizações realizadas em todo o estado em estabelecimentos comerciais. Então é um objeto constante de preocupação. De fato, a gente tem observado um aumento do número de casos de intoxicação. Isso chamou a atenção, mostra a gravidade, mostra uma ocorrência fora do normal. Hoje, atualizando os números, né, e a gente, em primeiro lugar, notificou o Ministério da Saúde, fizemos isso com oportunidade, mas atualizando os números de agora, são 22 casos entre suspeitos e confirmados, são 5 casos confirmados, 17 casos suspeitos. Nós temos 5 óbitos, desses 5 óbitos, 1 confirmado, 4 em investigação. São 4 pessoas da cidade de São Paulo e uma pessoa que faleceu em São Bernardo do Campo, mas que provavelmente consumiu a bebida aqui na cidade de São Paulo. Então, são 4 casos hoje de óbitos em investigação, 1 confirmado, são 22 casos no total, sendo que 5 confirmados, 17 casos em investigação. Então, isso tem mobilizado as nossas equipes. Todos os inquéritos estão sendo centralizados para que a gente possa ter uma coordenação única na Polícia Civil. Vou pedir para o doutor Arthur Jean depois falar sobre isso, falar como estão as investigações. A gente, além desse gabinete de crise que vai se reunir periodicamente para a gente acompanhar a evolução dos fatos, a gente vai fazer a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde houve o consumo dessas bebidas, né? E a partir dessa interdição cautelar nós vamos aprofundar as investigações. De que forma? Polícia Civil mais Secretaria de Fazenda, a gente vai fazer o cotejamento das informações, principalmente para detectar a origem. Quem comprou de quem? Da onde está saindo essa bebida adulterada? Quem são os fraudadores? Né? Então a gente vai buscar, a partir desse cruzamento de informações, chegar nos distribuidores e saber quem está fornecendo essa bebida adulterada, se o problema é no distribuidor, se o problema está em outro elo da cadeia, ou se o problema está no estabelecimento que está comprando esse material sem comprovação de origem, né, sem realmente ter uma procedência correta. A Secretaria de Saúde está estruturando, emitiu alerta para toda a rede de saúde, orientando com relação à notificação, necessidade de fazer a notificação imediata, orientando com relação aos protocolos e orientando com relação ao antídoto, né, a disponibilidade de antídoto que nós temos, né, para fornecer e que tipo de protocolo, que tipo de tratamento que vai ser dado aos pacientes que vão chegar eventualmente com algum sintoma. Obviamente vai ter um reforço da nossa área de comunicação e vocês vão ter um papel fundamental nisso para informar quais são os sintomas, que a pessoa tem, quem a pessoa deve procurar quando sentir o sintoma, como ela deve proceder, e a nossa rede de saúde toda, tanto municipal quanto estadual, estará estruturada para prestar assistência imediata. Além disso, a gente vai ter aqui o estabelecimento de canais de denúncia, a pessoa vai poder denunciar via Disque 181, né, para a Secretaria de Segurança Pública, e o PROCON estabeleceu um canal de denúncia rápido só para bebida adulterada. Isso está disponível no portal do PROCON. Então, são algumas das ações imediatas que vão ser tomadas.
muito tem se especulado sobre, e aí agora tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é PCC, né? Se tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas, são pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si, né? Então, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas e, como a gente tem falado, é um problema estrutural. Vamos lembrar um pouquinho de 2016, quando houve uma modificação numa instrução normativa da Receita Federal do Brasil, que tratava da questão dos selos de bebida, se eu não me engano, a instrução 1637 de 2016, que modificou a instrução normativa 1432 de 2013, que, de certa forma, fragilizou um pouco do controle sobre essa questão, sobre essa área de bebidas no Brasil. Foi retirada a obrigatoriedade dos selos, etc. Nos últimos dias, a gente apreendeu 50 mil garrafas de bebida com suspeita de adulteração e, nas últimas operações, 15 milhões de selos fraudados. Então, observe que é, de fato, um problema estrutural. Nós temos um problema que não é só do Estado de São Paulo, é um problema de Brasil. Nós vamos ter que pensar realmente como fazer a fiscalização dessas bebidas para diminuir a incidência dessas bebidas adulteradas, dessas bebidas fraudadas, dessas bebidas clandestinas, que é um problema não só fiscal, um problema de evasão tributária, mas é um problema de saúde pública, como a gente está vendo agora, onde um problema de manipulação pode gerar realmente os efeitos que a gente está vendo agora, efeitos graves para a segurança da população. Então, de medidas imediatas, agora a gente pode destacar a criação do comitê de crise, né, a interdição cautelar dos estabelecimentos, o estabelecimento de 2 mecanismos rápidos de denúncia, o Disco 181 e também o canal específico do PROCON, essa estruturação da rede de saúde e as operações combinadas Secretaria de Fazenda mais Polícia Civil. Eu pediria para o doutor Arthur Dian falar um pouco mais das operações de Polícia Civil, falar um pouco de como a investigação vai acontecer, passar detalhes do que está ocorrendo aí em termos de investigação.